Unicef, onde falaremos sobre a tendência da alocação de recursos para a área social. E para essa conversa tenho uma excelente convidada, que é a doutora Marta Cumbe, coordenadora da área de Mulher e Criança da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, FDC. Bom dia, doutora, bem-vinda ao nosso Tudo às 10. Muito bom dia, obrigada. Vamos então falar de dinheiro hoje, vamos falar de financiamentos para a área social. Sim. Muito bem. Quando se fala em área social, tendência da alocação de recursos para a área social, de que áreas específicas nós estamos a falar? Nós estamos a falar de 4 áreas específicas. Estamos a falar da área da educação, estamos a falar da área da saúde, estamos a falar de água e saneamento, estamos a falar da área da ação social. Pois. Sim. Qual é a área com o maior bolo, que recebe maior financiamento? Destes 4 setores, o setor da educação recebe mais recursos, com 18% do total do orçamento do Estado para o ano 2012. Exatamente. Qual é que é a tendência atual da alocação de recursos? Neste ano de 2012, vamos fazer uma avaliação do ano corrente, né? O ano de 2012. Vamos sim. Qual é que foi a tendência? Bom, é assim, na verdade, talvez começar por dizer que este é um exercício que a FDC e o Unicef têm vindo a fazer nos últimos 5 anos. Nós pegamos no orçamento do Estado e tentamos simplificá-lo para o nosso entendimento, mas também para o entendimento do público. E como dissemos, nós escolhemos setores sociais para ver até que ponto é que a alocação de recursos responde àquilo que são as necessidades das camadas mais vulneráveis. Então, olhando para os informes que nós produzimos, a área de educação é aquela que teve maior bolo, como disse, com 18% do orçamento para o ano 2012. Segundo, a área da saúde, que teve cerca de 7% do orçamento para o corrente ano. E depois água e saneamento, que teve o orçamento de 2,2%. E por fim a área da ação social, que teve uma alocação de 1,1% do orçamento. Daí que a conclusão que se tira do estudo realizado é que esse fundo que é alocado à área da ação social ainda é insuficiente para satisfazer aquelas que são as reais necessidades da população. Sem dúvida, porque nós sabemos que o setor da ação social é aquele realmente que tem pessoas que precisam da ajuda do Estado. E a alocação de pessoas com necessidades básicas, extremas, em situação de muita pobreza, pessoas que não têm água, não têm eletricidade, não têm às vezes uma casa própria, um lugar para viver. É isso. Mas o financiamento para essas pessoas é reduzido. É muito pouco. E tenho a dizer que, na verdade, nos anos anteriores, até já foi menos do que 1% do orçamento global. Neste ano houve um ligeiro aumento, mas mesmo assim não corresponde àquilo que são as necessidades reais no terreno. Nós sabemos que temos mais de 50% da população que vive abaixo da linha da pobreza, então é a essas pessoas onde a alocação maior devia ir para fazer com que elas pudessem sair da pobreza. Que justificação para... Bom, nós como sociedade civil realmente não sabemos qual é a justificação, mas sabemos que temos vindo a fazer uma grande advocacia para que haja mais alocação de recursos para esses setores. Não só do orçamento do Estado, mas também para os parceiros de cooperação. Como é que nós podemos sensibilizá-los para que efetivamente olhem para esta área como uma área prioritária e que se aloque mais recursos e capacidade para se poder responder ao desafio que nós temos neste momento. Exatamente. A determinação das áreas prioritárias é com base em que dados, em que fatores é que influenciam na determinação das áreas prioritárias? Se são prioritárias é porque são importantes, pois. Sem dúvida. Mas preocupa-nos o facto de sabermos que aquelas pessoas que muito ou mais precisam de apoio têm menor apoio. É isso. Nós achamos que a determinação de quanto alocar a cada setor devia ser de acordo com o nível da pobreza existente em cada região do país, né? E também o nível de desenvolvimento humano nessa região. Então, mas o que nós estamos a ver é que provavelmente tem-se pensado sobre isso, mas em termos de alocação de recursos ainda não está a corresponder àquilo que são as necessidades. Então eu penso que o desafio neste momento é como é que nós provocamos este debate público para que efetivamente os que tomam decisões possam alocar cada vez mais recursos e capacidade para que esses setores sejam beneficiados da melhor forma possível. Exato. Esse debate já existe? Como sociedade civil já iniciamos. Ontem
tivemos o lançamento dos nossos informes, foi antes de ontem, tivemos o lançamento dos nossos informes, onde tivemos as pessoas da sociedade civil para partilhar a informação sobre qual é esta tendência da alocação dos recursos e também iniciar este debate de como é que nós podemos reunir esforços para melhor perceber o que está a acontecer em termos de alocação de recursos, porque nós sabemos que em termos de discurso, fala-se muito de que é preciso investir mais na educação, na saúde e na ação social, mas quando se chega ao ponto de alocar recursos, isso já não acontece da mesma maneira. Então, como é que nós podemos influenciar para que os que tomam decisões na alocação de recursos tenham em mente esta questão de priorizar os setores que têm a maior parte das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza? Muito bem. De onde é que vêm estes financiamentos? Vêm do Estado? De que forma? Vem dos parceiros coordenados, vem de instituições privadas? De onde é que vem este financiamento? O financiamento, o Orçamento Geral do Estado vem de 3 fontes, podemos dizer. A primeira fonte são as receitas internas. Portanto, quando nós pagamos impostos, quando o Estado tem empresas que produzem e outras atividades, aí o Estado recolhe recursos para financiar o Orçamento Geral do Estado. Mas também temos os nossos parceiros de cooperação, que dão recursos ou através de doações, mas também temos aqueles que dão através de empréstimos. Então, são essas 3 fontes de financiamento para o nosso orçamento do Estado. E devo dizer que para o ano de 2012, 40% do nosso orçamento é financiado por fontes externas e 60% é financiado por fontes internas. E isto para nós é uma evolução, porque há anos atrás a proporção não era essa. Há cada vez mais uma preocupação por parte do Estado de mobilizar recursos internos através do alargamento da base tributária e outras formas para que efetivamente a nossa receita interna contribua mais para aquilo que são os desafios de desenvolvimento. E nós achamos que isso é bom, porque assim o governo vai poder tomar decisão sobre em que áreas é que pode investir. Sim. Portanto, há uma clara, nota-se claramente que o governo está cada vez mais autónomo, mais independente, já não depende a 100% de apoios externos. Não é? Sem dúvida. Daí que aquela sensibilização que tem sido feita, aquele apelo à população, aos cidadãos para que paguem impostos, está a surtir algum efeito, o efeito desejado. Se 60% vem do próprio Estado, significa de coletas internas, isso é muito positivo para nós, é motivo de orgulho. Sem dúvida. Daqui a bocado, se calhar, daqui a mais 5 anos, consigamos cobrir 80%, né, em receitas internas e mais 10 anos, 100%. Essa é a nossa esperança. A contarmos sempre com apoios externos, são sempre bem-vindos. Sem dúvida. Muito bem. Falamos do setor da ação social, que infelizmente continua a receber o menor bolo, o menor financiamento. Vamos falar da educação, que é o setor privilegiado, recebe o maior índice de oferta, o maior financiamento. Qual é a razão, doutora Marta? Nós achamos que é porque a área de educação, na verdade, é a área básica para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Não há dúvidas. Então, é preciso investir na educação para que as pessoas possam decidir sobre o seu futuro, mas também que possam participar melhor nos processos de tomada de decisão. E também há muitos compromissos que o governo assumiu, tanto a nível internacional como a nível nacional, de garantir a educação para todos até o ano 2015. Então, nós achamos que há esse esforço de alocar cada vez mais recursos para que efetivamente mais crianças possam ir para a escola. Obviamente, ainda temos o desafio da questão da qualidade da educação, que temos como país trabalhar para que a qualidade da educação melhore. Mas achamos que em termos de alocação de recursos, este setor tem beneficiado de vários apoios. O facto de receber o maior financiamento do setor da educação não significa que seja um financiamento que satisfaça a todas as necessidades do setor. Nem tão pouco. Eu penso que é o financiamento possível. Até onde é que o governo vai em termos de alocar recursos para esta área? Porque nós sabemos que ainda há vários desafios, como disse, ainda há esse desafio da qualidade, que é preciso investir na formação dos professores, é preciso investir nas condições de ensino e aprendizagem, e é preciso também investir para que toda aquela criança que está em idade escolar, que está fora da escola, possa ter lugar na escola. Então, ainda há grandes desafios, mas achamos que os passos que estão sendo dados são os passos que podem nos levar
para um dia termos todas as crianças dentro da escola. Há uma situação de crianças que não frequentam a escola porque não têm, e aqui já aponto o dedo culpatório ao setor da ação social, ao fraco apoio que o setor da ação social recebe. Porque há crianças que não vão à escola porque o estômago está vazio, porque nem sequer descansaram durante a noite, estiveram a ajudar os pais a pescar, porque ao longo do dia têm que ir à machamba, têm que ir ao pasto para poderem ter o que comer. Portanto, a escola ainda não é fundamental, ainda não é prioridade na vida de muitas famílias moçambicanas. Então, temos aqui uma situação de relação entre os vários setores, daí que era importante mesmo que houvesse esse debate e que o mais rápido possível houvesse a decisão de financiar a todos os setores, não se calhar com o mesmo bolo, mas haver um aumento do setor da ação social, porque da mesma forma que o setor da educação é importante, o setor da ação social também é, o da saúde igualmente, porque sem saúde não fazemos nada. Pois, que comentário tem em relação a isso? É verdade, é preciso... Não adianta termos escolas, sim, ainda que elas estejam nos locais mais recônditos, mas não termos lá gente, sim, porque as pessoas estão ocupadas com outras tarefas. Pois. Sim, é verdade. Eu penso que esta questão de assegurarmos que as pessoas pelo menos tenham o mínimo para poderem sobreviver, tem que ter uma alimentação condigna, ou pelo menos que permita com que a pessoa possa se aguentar durante o dia. Isso é necessário. Mas também sabemos que, por exemplo, para este ano, houve um aumento de cerca de 40% no orçamento da assistência social básica, que achamos que é bom. Só que esse aumento de 40% não significa tanto em termos de valor monetário, porque sabemos que o setor só recebe 1,1% do orçamento. Então, esse aumento é verdade que vai beneficiar algumas pessoas, mas pensamos que ainda é muito pouco. Mas também devemos dizer que, graças ao nosso trabalho da advocacia, de interagir com os parlamentares, eles mesmos é que recomendaram a que o governo pudesse alocar mais recursos a essa área. Mas achamos que é preciso continuar a fazer essa advocacia, é preciso dialogar, é preciso fazer com que a cada ano, efetivamente, haja mais aumentos nesta área da ação social, para que essas crianças que não podem participar na escola devido a diversos fatores. São pais de família, têm que cuidar da família, porque são órfãs. Há várias situações lastimáveis. Existe uma monitoria a esse apoio que é dado, pois esse apoio que é alocado à educação, existe uma monitoria para perceber os reais fatores que fazem com que, em algumas situações, as crianças não frequentem a escola? Penso que Qual sim. é a nossa realidade, efetivamente? Penso que sim, há alguma monitoria. É verdade que as organizações da sociedade civil se dividem para fazer as diversas ações de monitoria do Orçamento Geral do Estado. Nós, estou a falar da Unicef, da FDC e do ROSC, que é uma rede das ONGs que trabalham na área da saúde. Nós, neste momento, estamos a monitorar a alocação de recursos. Mas temos outros parceiros, por exemplo, da sociedade civil, que monitoram como é que esses recursos são utilizados, o que é que está acontecendo no terreno. Então, esse é um outro dado que nós temos que ter nas nossas discussões para ver se realmente os recursos estão sendo utilizados da melhor forma possível, porque só assim é que poderíamos abranger mais beneficiários. Exatamente. Se por um lado existem crianças que não frequentam a escola porque as condições não permitem, apesar de não se exigir dessa família ou dessa criança que paga alguma coisa para frequentar a mesma escola, há por outro lado crianças com condições, mas que não frequentam a escola mesmo assim. Isso é verdade. Nas cidades, nas grandes cidades, sim, não é? Filhos de pais que têm alguma posse, mas que não frequentam a escola. Portanto, é uma oportunidade perdida. Há crianças que precisam dessa oportunidade para frequentar a escola, mas não podem, infelizmente. Sim. Mas há outras crianças que podem frequentar, mas não fazem. É isso. Não é? É isso. E eu acho que aí, na verdade, é o trabalho que toda a sociedade deve fazer. Todo pai, todo encarregado de educação. Nós temos que envolver as nossas crianças neste diálogo sobre a necessidade da educação. Porque sem educação, as nossas escolas são limitadas. O que nós podemos fazer é limitado. Então é preciso desenvolver estas discussões aos diversos níveis para ver se efetivamente essas pessoas que têm capacidade financeira e outra de participar na escola
o façam, né? Porque há crianças que gostariam imenso de fazer isso e não podem. Então eu penso que é um assunto social que nós, como sociedade civil, temos que lidar com ele. Muito bem. Vamos falar do setor da saúde. Qual é a realidade atual em relação à alocação de recursos ao setor da saúde? Saúde. Saúde está a receber neste momento 7% do Orçamento Geral do Estado. Nós achamos que isso, embora tenha havido um ligeiro aumento de 2011 para 2012, mas se olharmos, por exemplo, para 2006, o setor da saúde tinha 14%. 14%. Então, houve uma redução bastante grande. Metade. Sim. E nós, como sociedade civil, estamos preocupados porque sabemos que há províncias do país que têm maiores índices de doenças e de pobreza que não têm a alocação que devia ter. É verdade que há uma tendência de, nas diferentes províncias, aumentar-se o nível da despesa, portanto, a alocação. Mas quando olhamos para essa alocação e dividir os recursos disponíveis por província em relação ao nível dos habitantes dessa província, vemos que as províncias com maior população e com maiores índices de pobreza e mesmo de doença da criança, a alocação é muito baixa. Então nós temos que trazer esse fato, obviamente trouxemos através dos nossos informes, mas também temos que começar esta discussão de como é que podemos assegurar que as províncias com maior população, com maiores problemas de saúde, tenham uma alocação que condiza com aquilo que são as necessidades da província. E como é que isso pode acontecer? Estudando, claro, mas depois, já que existe uma monitoria do trabalho e é facto, sim. foi constatado, Sim. de que as províncias com as maiores necessidades têm menor financiamento. Sim. Pois, como é que isso pode acontecer assim rapidamente? É urgente. É urgente. Rapidamente é termos os tomadores de decisão com a mesma sensibilidade que nós temos. É preciso trazer esses fatos, é falar muito mais através dos fatos e é fazer com que realmente se leve esta preocupação da sociedade civil e dessas populações das províncias onde o dinheiro é pouco, para que seja presente quando se toma a decisão sobre a alocação dos recursos. Sim. Muito bem. Esse recurso que é alocado ao setor da saúde vai para o tratamento de doenças específicas? Há áreas prioritárias dentro da saúde? Como é que é distribuído esse valor? Como é que funciona? Bom, nós olhamos para a questão da distribuição em relação ao dinheiro que vai para investir em infraestruturas e aquele dinheiro que vai para o pagamento das despesas administrativas, portanto, o funcionamento. E vemos que, por exemplo, na área da saúde, há uma grande parte do dinheiro que vai para pagar despesas de funcionamento, sejam salários, seja a compra de medicamentos, coisas simples de funcionamento. Essa porção está a subir, provavelmente porque há funcionários que não estavam sendo pagos pelo Ministério, pelas instituições do governo, e que a partir deste ano têm que passar a fazer parte do quadro. Então nós estamos a justificar esse aumento da componente de funcionamento por causa dessa reintegração das pessoas no setor, no quadro da educação, e também certas promoções que podem haver, certas novas contratações. Então, achamos que há alguma razão para que haja esse aumento na componente de funcionamento. Obviamente é com pessoas, nós precisamos de pessoas dedicadas que recebem para poderem responder àquilo que são as necessidades dos doentes. Mas também pode-se dizer que é com esse dinheiro que se realizam campanhas de vacinação de crianças, por exemplo. É com base nesse valor. Nesse valor. Não tenho a certeza se as campanhas estão inclusas naquilo que é o funcionamento ou as campanhas estão inclusas naquilo que são outras atividades. Exato. Mas, obviamente, esta questão da campanha, da mobilização das pessoas para poderem saber o que é que existe no hospital e como é que podem levar a criança para a vacinação, nós achamos que é um trabalho bastante importante, que deve ser integrado, tem que ser dada prioridade naquilo que são as alocações dentro do próprio setor. O HIV-Sida, que lugar é que ocupa? O HIV-Sida está no Ministério da Saúde e recebe alguma alocação. Salvo erro, recebe, não tenho aqui o valor em mente, nós temos aqui até os informes setoriais. Então, sim. Então, nós temos aqui informação que diz claramente
qual é a alocação que é feita para as diversas áreas. Por exemplo, para a Comissão Nacional do Combate ao HIV/SIDA ter uma despesa de 6 milhões de dólares para o ano 2012. Então, esses são os 5 informes que nós produzimos e que nós podemos partilhar aqui conosco. Estes informes aqui podem ser vistos onde, por quem? Sem dúvida. Toda pessoa que estiver interessada, nós temos vários informes na FDC, é só solicitar, é só passar por lá que nós podemos partilhar. Tanto aqui dentro da FDC, como também se as pessoas quiserem levar para algumas províncias, temos alguns exemplares para partilhar. Muito bem. Falamos então do setor da educação, que recebe o maior bolo. Falamos do setor da saúde. Vamos falar da água e saneamento. São os setores prioritários. Em relação ao setor da água e saneamento, qual é a situação atual de alocação de recursos? A situação atual de recursos temos 2,2% do orçamento geral do Estado. Penso que isso é cerca de 121 milhões de dólares. E esse dinheiro vai maioritariamente para o investimento em capital, portanto, investimento em infraestruturas. Quanto à questão do funcionamento, nós temos cerca de 9 ou 10% somente que vai para esta componente de funcionamento. Mas olhando também para aquelas províncias, mas antes disso, provavelmente dizer que houve uma redução bastante grande de 2011 para 2012 em termos de alocação para este setor. Uma redução de mais ou menos 50%. Portanto, nós equiparamos aquilo que foi a execução financeira de 2011 com aquilo que é a alocação deste ano. Esse é o nível, mais ou menos, de alocação para o presente ano. Aí, então, nós colocamos diversas questões, né? Será que esta diminuição de recursos é porque havia obras grandes nos anos anteriores que justificaram aquela alocação de não sei quantos milhões de dólares e que este ano decidiu-se cortar para aquilo que é o nível de execução do ano anterior? Ou será que a planificação do ano passado não foi realista em termos de saber exatamente quais são as necessidades reais e este ano se planifica com base naquilo que o setor conseguiu realizar? Mas queremos dizer que houve uma redução drástica e nós estamos a tentar perceber por que esta redução e como é que a alocação vai se efetivar no próximo ano. Será que vamos manter no nível deste ano? Será que há de haver um aumento também muito elevado? Mas são coisas que nós também, como FDC, Unicef e ROSC, temos que aprofundar nas nossas análises. Gostaria que explicasse, doutora Marta, aos nossos telespectadores, quando se fala em setor de águas e saneamento, de que é que se está, aqui é que se está a referir concretamente? Nós aqui estamos a falar da questão do abastecimento de água às populações, estamos a falar da questão do saneamento, se as pessoas têm latrinas, se a questão de higiene e tudo isso. Então, é isso que nós estamos a olhar quando estamos a falar de água e saneamento. E aí também vemos que as províncias que têm menor índice de cobertura em termos de saneamento são aquelas províncias que receberam menor dinheiro per capita, portanto, por pessoa. Então, aí também achamos que é preciso fazer-se uma reflexão sobre como é que essas províncias que precisam mais, cuja situação de saneamento é muito pobre, possam, nos próximos anos, receber maiores alocações. Exatamente. Sim. Muito bem, falamos de todos os setores. Há aqui, como já disse, 100% da mão do Estado. O Estado é que sustenta este orçamento em 60%, aliás, 60% da mão do Estado, 40% vem de organizações e, portanto, são apoios externos. Que avaliação é que faz deste financiamento que é alocado a estes 4 setores: ação social, saúde, educação, águas e saneamento? Há uma componente forte externa na área da educação, na área de saúde, água e saneamento. Portanto, nós temos doadores que se organizam e que dão apoio a estes setores. E nós achamos que numa situação de crise em que o mundo está, é preciso, como país, refletirmos sobre como é que nós podemos continuar a prestar o mesmo apoio na ausência de doações, ou pelo menos do nível de doações que nós temos neste momento.
Mas a boa coisa que temos é que o governo também já se preocupa em aumentar recursos internos. E nós achamos que aumentando esses recursos internos, é verdade que pode não poder cobrir na totalidade aquilo que gostaria de fazer, mas é um caminho andado em termos de como é que gradualmente podemos ir financiando aquelas ações que eram financiadas pelos doadores, mas que devido à conjuntura atual, provavelmente não se poderá efetivar. Pois, diga-me uma coisa, doutora, é bom termos financiamento externo? É bom, visivelmente, e para qualquer um, nós que somos leigos no assunto, é bom ter ajuda. Toda a gente quer ter ajuda. Mas, sob o ponto de vista econômico, social, é bom recebermos constantemente financiamento externo. O que é que isso significa para um país como o nosso, onde há várias descobertas agora, principalmente? Eu acho que, em termos gerais, qualquer país recebe alguma coisa. Pode ser crédito, pode ser doação, pode ser algum apoio em desenvolvimento. Penso que muitos países, pelo menos, muitos países recebem. Agora, a questão é qual é esse nível de apoio, de crédito ou de doação que nós recebemos. Porque se nós tivermos uma porção grande de doações, significa que nós dependemos também da agenda de quem nos dá dinheiro. Há vezes que nós temos que depender. Porque nós, quando falamos, por exemplo, da eficácia da ajuda, é para ver como é que quando os doadores nos dão dinheiro, nos dê dinheiro que não tenha muitos condicionalismos. Infelizmente, ainda há alguns condicionalismos de uma forma ou de outra forma, né? Por exemplo, nós podemos ter doadores que prometem, mas que não desembolsam na altura. Podemos ter doadores que digam, ok, eu vou te dar dinheiro, mas você tem que comprar ABCD. Então, há sempre alguma coisa que os doadores podem pôr como condição, contrariamente àquilo que pode acontecer com os nossos próprios dinheiros. Obviamente, todos estes dinheiros, nós temos que ter uma questão de prestação de contas. Seja ao doador, seja às populações. Portanto, nós estamos a ter cada vez mais dinheiro que é nosso para financiar o orçamento do Estado. Obviamente, neste momento, há uma necessidade grande de também começar-se a prestar contas ao cidadão, porque nós pagamos imposto e seria bom se soubéssemos em que assuntos ou em que áreas é que o dinheiro é alocado. Muito bem. Embora tenhamos falado assim ao alto no início do programa, no início da nossa conversa, eu faço questão de perguntar como é que cada um de nós, eu, Zita, o Derina Vaz, a minha filha, como é que cada um de nós pode ajudar, pode contribuir para aumentar o bolo orçamental do Estado? Bom, eu penso que as pequenas contribuições que nós fazemos para os funcionários, para as pessoas que têm emprego, eu penso que pagar imposto é uma parte. A outra coisa é, mesmo não estando a trabalhar, penso que há coisas que nós podemos fazer que poderiam custar dinheiro ao Estado, mas que podem não custar porque nós estamos lá como cidadãos a participar naquilo que são os processos de desenvolvimento. Então, eu penso, o nosso dever. É verdade. Então, de uma ou de outra maneira, todos nós somos chamados a contribuir para prestarmos algum apoio ou para fazermos alguma coisa neste processo de desenvolvimento. E contribuímos? Penso que há pessoas que contribuem, há pessoas que não contribuem, provavelmente porque não sabem como contribuir, e provavelmente também há pessoas que simplesmente não contribuem. Então, eu penso que esta discussão que nós temos, que mostramos que ainda temos desafios como país, os recursos são escassos, ok? E temos realmente pessoas que estão a viver abaixo da linha da pobreza, mais de 50%. Então, eu penso que isso deve nos tocar e deve nos obrigar a fazer alguma coisa para contribuir para esta grande agenda de desenvolvimento. Doutora Marta Kump, para terminar, considerações finais? Eu acho que todas as pessoas deviam se interessar em ler estes informes que nós produzimos, porque é muito difícil ler o Orçamento Geral do Estado. É um documento muito extenso, é muito técnico, mas estes informes resumem aquilo que é a alocação dos recursos. E penso que quando percebemos o que é que realmente existe como bolo para as diversas áreas sociais, como é que esses recursos são alocados, eu penso que podemos fazer melhores comentários, podemos contribuir melhor com ideias, com trabalho, para que efetivamente essas áreas continuem a merecer a atenção que merecem. E passamos a utilizar melhor as nossas infraestruturas, porque afinal acabamos percebendo que custa caro construí-las, mantê-las, não é? E passamos a valorizar. Estamos inteirados
sobre como é que existe a televisão de Moçambique. A televisão de Moçambique não caiu do céu aqui para este lugar, né? É um grande investimento. O Hospital Central de Maputo, o que é necessário para manter aquele hospital, as escolas, quando se dá uma notícia de que foram erguidas 2 salas de aula, as pessoas às vezes comentam, 2 salas de aula só? Por que ao invés disso não construíram uma escola? Não é? Sim. Portanto, é preciso nós lermos para percebermos como é que as coisas funcionam. Sempre. E contribuirmos, ajudarmos. Não é? Muito obrigada, doutora Marta Cumbe, coordenadora da área de mulher e criança da FDC.